Tesouro Selic ou CDB? Como saber qual é a melhor opção? Segue com a gente no vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro vamos começar explicando o que é um CDB e o que é Tesouro Selic, né? Para quem nunca viu nenhum vídeo nosso ou não procurou ainda na internet nada sobre o assunto, CDB é um certificado de depósito bancário. É o nome que a gente dá para uma espécie de título bancário. É uma forma que a gente tem de emprestar dinheiro para o banco e ganhar algo em troca. Enquanto o Tesouro Selic é a mesma coisa, só que é com o governo. É uma espécie de contrato com o governo, onde a gente empresta dinheiro para o governo e ele se compromete a nos devolver com um retorno percentual. Então, para a gente poder comparar um CDB com Selic, a gente precisa falar o seguinte, explicar claramente que Tesouro Selic é um título pós-fixado que tem uma rentabilidade bem definida. CDB é qualquer tipo de contrato ou vamos dizer assim, de título, né, que a gente chama, dentro de um banco, que pode ter inúmeras rentabilidades diferentes, inúmeras liquidezes diferentes, né, que seria a possibilidade de colocar e tirar dinheiro quando, né, então prazos de retirada e colocado. Então, para ficar mais simples de comparar, é necessário a gente fixar um CDB mais ou menos equivalente, certo? Senão é injusto comparar um com o outro. Ou seja, a partir do momento que eu tenha um CDB que tenha maior rentabilidade que a taxa Selic e que preserve vamos dizer assim, minimamente as outras características iguais, ele vai ter vantagem sobre um Tesouro Selic, certo? Então, para efeito de comparação, nós vamos fazer de conta que a gente encontrou um CDB pós-fixado, assim como o Tesouro Selic é pós-fixado, ou seja, quando a gente contrata, né, ou injeta dinheiro ou contrata, né, o título, a gente sabe quanto é que ele vai render, e normalmente isso é em torno de 100% de CDI, certo? Vamos analisar então os outros pontos que a gente precisa entender sobre esses dois tipos de títulos aí para escolher o que é melhor para nós. Para falar de risco, a gente precisa entender o que é risco, mas de maneira bem simples, risco seria a possibilidade de não receber, vamos dizer assim, o dinheiro de volta. É isso, simples e direto. O CDB, em tese, ele tem um risco maior que o Tesouro Direto por ser um contrato vinculado a uma entidade, pessoa jurídica, e não ao governo. O governo, teoricamente, é sempre muito mais pagador do que um banco, por exemplo. Porém, no Brasil, existe o que a gente chama de FGC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito. Então, todo investimento de até R$250 mil por CPF, ele tem um tipo de proteção, é como se fosse uma espécie de um seguro, né? Então, mesmo que um banco, eventualmente, tenha mais chances de dar um calote do que o governo federal, ainda assim você tem uma segurança limitada a este valor financeiro, né? Então, de certa forma, nós podemos dizer que o CDB e o Tesouro Selic, eles têm um risco equivalente, ou pelo menos um risco próximo, e os dois têm um risco, então, relativamente baixo, certo? Agora vamos falar de colocar o dinheiro e tirar o dinheiro desses investimentos. A gente chama de liquidez, normalmente, a questão da agilidade de retirar, mas também é importante pensar um pouco a respeito do quanto que eu preciso para poder colocar o meu dinheiro dentro desses tipos de investimento. Por quê? Porque no Tesouro Direto, quando a gente faz contratações de títulos do governo, existem valores mínimos necessários, porque a gente só pode comprar até 0,01 de um título, a gente não consegue comprar menos do que isso. Ou seja, se um título do Tesouro Selic está custando mais de R$10 mil, ele vai custar para nós, no mínimo, para poder entrar, né, para poder investir, eu preciso botar no mínimo R$100. Hoje esse valor está cerca de R$120, 118, 119, depende muito do momento que você faz a compra, né, e de como é que for o comportamento aí da taxa nos próximos meses. Mas esse é o ponto principal de diferença entre qualquer tipo de CDB e o Tesouro. CDBs, claro, vão variar e vai existir diferença da quantidade de dinheiro que você pode colocar de acordo com o CDB. Mas normalmente CDBs que têm esse tipo de rentabilidade são CDBs que te permitem colocar e tirar sem limite. Você pode colocar R$1 ou R$10, R$50 ou R$1.000. Né? Então, nesse sentido, o CDB tende a ter um pouco de vantagem em relação ao Tesouro Selic. E além disso, o Tesouro Selic ele não permite que você saque no mesmo dia. E se você fizer uma solicitação de retirada, o Tesouro Selic vai te disponibilizar o valor que você sacar apenas no dia seguinte, enquanto CDBs
Normalmente também tem liquidez diária, apesar de existirem CDBs que têm inclusive uma liquidez mais longa, de D mais 30, por exemplo, ou seja, 30 dias depois da solicitação. Normalmente existem muitos CDBs que têm uma rentabilidade nessa faixa, né, de 100% CDI, que vão te dar o dinheiro de volta no mesmo dia, certo? Tributação e outras taxas. Esse é um ponto também bem importante de analisar. Normalmente, quando a gente fala de Tesouro Selic e CDB, a gente está falando de dois tipos de taxas, pelo menos dois tipos de taxa, que são o imposto de renda e o IOF. O IOF é aquilo que a gente precisa se preocupar nos 30 primeiros dias. Por quê? Porque sempre que nós fizermos algum tipo de movimentação nos 30 primeiros dias, nós vamos ter um desconto adicional além do imposto de renda. O que significa isso? Existe uma tabela regressiva de IOF que vai descontando gradativamente menos, né, conforme o tempo vai passando da data de colocação do dinheiro dentro do investimento. E isso serve tanto para CDB quanto para Tesouro Selic. Se você esperar 30 dias, o IOF é zero, então não tem mais custo nenhum. Porém, se você sacar, por exemplo, com 6 dias, você tem um desconto de 80% do valor de rentabilidade, por causa do IOF, certo? Isso sem falar no imposto de renda. Bom, o imposto de renda também é igual para os dois, mas ele é um imposto que se preocupa um pouco mais com o longo prazo. Então assim, até 180 dias, esse dinheiro estando parado dentro de qualquer um desses dois investimentos, você tem uma alíquota de 22,5%. Então, essa tabela também é regressiva e ela varia, vamos dizer assim, de 6 em 6 meses. Então, os primeiros 6 meses, 22,5%, a partir dos 6 meses em diante, até um ano, né? Você vai ter 20%, depois de um ano e meio, 17,5% e finalmente, né, a partir dos 721 dias, aí sim, finalmente, você vai ter os 15% mínimo que você vai ter de pagamento de imposto de renda. Então, lembre-se, existem esses dois impostos para se pagar quando a gente está falando de investimento em Tesouro Selic ou CDB, independentemente do tipo de rentabilidade que um CDB tem. Porém, é importante fazer um destaque aqui. O Tesouro Selic, para valores acima de R$10.000, ainda possui uma taxa de administração de 0,25% ao ano, que reduz um pouco da sua rentabilidade. Ou seja, é importante que a partir de R$10.000, você lembre que existe um descontinho a mais, né? Não é uma coisa muito grande, mas é um valor que precisa ser levado em conta, que é o que a gente chama, que é um valor descontado para o que a gente chama de taxa de custódia, que é a B3, né, que é a Bolsa brasileira cobra para manter esse título lá em posse dela, certo? Finalmente, então, vamos fazer um resumão. Assumindo que os dois tipos de investimento que nós estamos falando aqui tenham rentabilidades muito parecidas, né, a gente vai ter que olhar então para os outros pontos para debater qual deles é o mais interessante para nós. E eu acho importante que fique bem destacado aqui para vocês entenderem a diferença entre eles. Então, assim, resumindo, Selic versus CDB, né, o que é mais importante assumindo que eles tenham rentabilidades muito parecidas? Hoje, na situação que a gente está vivendo no país e analisando os pontos específicos, a gente tem algumas coisas que foram levantadas aqui ao longo do vídeo que eu vou resumir de novo para vocês. O risco de ambos é muito parecido. Apesar de normalmente a gente entender que a taxa Selic, que o Tesouro Selic tem um risco menor, o risco dos CDBs ainda é muito pequeno, e especialmente quando a gente está falando de valores abaixo de R$250 mil que estão segurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Talvez a partir de R$250 mil você precise pensar um pouco melhor, mas até lá, vamos dizer assim, iguais, certo? A respeito de valor mínimo que eu preciso ter na mão para colocar o meu dinheiro dentro desses investimentos. Então aqui a Selic perde porque eu preciso ter um valor mínimo sempre, em todas as circunstâncias. É impossível colocar dinheiro dentro do Tesouro Selic se eu não tiver, pelo menos hoje, algo em torno de R$100, R$120. Enquanto um CDB vai depender muito do CDB que eu tiver tentando colocar dinheiro. Por outro lado, também é um problema na Selic a questão do saque em comparação com os CDBs mais comuns. Por quê? Porque a Selic é um tipo de título que exige que você peça para sacar num dia e o dinheiro só vai cair no outro dia na sua conta. Então você nunca vai poder no mesmo dia, se tiver algum tipo de urgência, sacar o dinheiro e utilizar. Enquanto no CDB, ainda que existam casos, insisto, né, que vão ter prazos longos, normalmente CDBs equivalentes com rentabilidade de taxa Selic vão ter o D mais zero, que a gente chama, que é o saque no mesmo dia. Perfeito? E para finalizar, as taxas, né, e impostos. Os impostos eles são praticamente iguais, então aqui não existe nenhuma coisa para se comparar, porém
é importante destacar que o Tesouro Selic, a partir de R$10.000, pode ter uma taxinha extra aí, que é o que a gente chama de taxa de administração da B3. Então tome muito cuidado na hora de escolher. Só um asteriscozinho aqui para vocês, né, para deixar mais uma informação relevante. Muitas vezes existem fundos de investimento, que aqui se parecem muito aqui em todos esses pontos, tá, com os tanto CDBs quanto Selic, mas existem muitos fundos de investimento que têm taxas de rentabilidade muito parecidas, com condições muito parecidas. Então talvez você possa colocar um terceiro elemento aí para analisar, que vai te dar o mesmo tipo de segurança e tenha condições aí que misture os melhores pontos de Tesouro Selic e CDB, certo? Fica só um ponto aí para ser avaliado, quem sabe a gente pode falar nisso em vídeos mais para frente. Se ficar qualquer dúvida, pergunta aí pra gente, deixa nos comentários, a gente vai tentando tirar mais um ponto que tenha ficado de questão, né? E aí eu espero que vocês possam aproveitar e tomar a decisão de vocês da melhor forma possível, certo? Falou, até mais!